Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo no canal. Vou fazer uns dias da semana Minha Vida em Capítulo. Aí eu tava tentando lembrar as coisas de quando eu era pequena pra mim começar dessa fase. Aí coisas muito ruins que aconteceu, eu não vou pôr no canal pra não expor a família, né? As coisas encrencas da família eu não vou falar não, mas eu vou falar das coisas que eu lembro que não é encrenca que eu posso falar. Então eu lembro de quando eu era pequena, meu pai era vivo, os dois separou, né, porque ele era muito galinha, e eu bem pequenininha eu lembro de o portão de casa era uma porta de vidro. E a porta da sala era de madeira, eu lembro. Que é essa aqui que eu estou sem porta, né? Como vocês sabem, eu estou sem porta. E não tinha varanda, né? Agora temos, porque meu marido colocou. Aqui tinha tudo cimentadinho, agora tá tudo acabado. A gente tá precisando de dinheiro para poder fazer o quintal, né? O chão do quintal. E eu lembro que meu pai todo dia vinha me buscar pra mim na casa dele, que era na roça. E todo dia ele vinha com um saco de batata salsa, Kinder Ovo, aqueles dadinhos, aqueles docinhos de leite de quadradinho, aquelas coisinhas de criança, tortuguita. Ele me mimava muito. E meu pai, ele é de família bem de vida, né? Aí eu lembro que eu tava com a cabeça presa na porta, porque um dos vidros da porta do portão, hoje em dia é portão, antes era porta. Aí eu fugia por ali, só que aí eu acho que eu posicionei a cabeça errada, minha mãe me largava sozinha em casa, não sei o porquê. Tinha vez que ela era boa mãe, tinha vez que ela era uma péssima mãe. E aí meu pai me catou bem nessa hora de eu fugindo e ele endoidou, mas xingava minha mãe, mas xingava minha mãe. Só que minha mãe não tava aqui, né? E minha mãe sabia que ele tinha chegado porque viu o carro e que ela não apareceu mesmo. Ele teve que me deixar com a minha tia, né? A minha tia sempre ficava comigo porque meu pai levava lá porque minha mãe me largava sozinha em casa. E nossa, eu lembro da fúria dele, gente, como ele xingava minha mãe. Nossa, meu pai me amava muito, 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 muito. Nossa, eu era o xodó dele. Eu era muito mimada, nossa, gente. Aí eu lembro também de um outro dia, não são muitas coisas que eu lembro que eu fui para a casa dele e a gente foi buscar uma amante dele. Só que não era amante, gente, porque ele não tava com a minha mãe. Mas a gente costumou falar assim, de tanto ela falava, as amantes do seu pai. Eles não estavam mais juntos, mas tipo, ele sustentava a minha mãe. Porque, por causa de mim, né? Então, tudo que minha mãe pedia, ele dava. Tanto que quando minha mãe arrumou o pai dos meus irmãos, quem sustentava ele na cadeia era meu pai. Meu pai e um outro cara que ela tinha, um tal de... Ai, como é o nome? Vandir, ele era casado. Aí a minha mãe ficava com ele. Eu acho que ele já morreu, era um negão muito legal, ele dava de tudo pra mim. Aí eu tinha o quê? Uns 5, 6 anos, não lembro. A gente teve um dia lá, né, com essa Juliana, amante dele. Dizem a mãe da minha irmã que falou que ela é filha do meu pai atualmente, uns anos atrás. Eu falei meu pai de pai, né? Ela falou que ela morreu. Minha irmã me contou que a mãe dela contou isso, né? Que essa mulher Juliana morreu já, que ela foi assassinada. Mas eu não lembro muito da história, se foi isso mesmo, como que foi, mas parece que sim. Então, aí eu contei tudo pra minha mãe que aconteceu lá nesse dia, que eles brigaram, aí ele ficou nervoso na hora de trazer embora, prendeu o dedo na porta, ficou preta a unha dele. Eu demorei 3 dias pra contar, e um belo dia eu tava rodeando minha mãe, eu era muito fofoqueirinha, gente. Daí eu fui e falei, mãe, o pai tava ficando com uma menina lá no quarto dele, aí eles fizeram sexo, e eu aumentei um monte de coisa. E aí, o meu pai, eu acho que ele era traficante, porque eu via ele com aqueles aparelhos celular de tijolo que tem antena, lembra, gente? Ele morreu, acho que em 2001, 2002 ou 2003. Não, acho que foi 2001 ou 2002, foi no carnaval. E
Eu lembro dele cortando as peças de maconha, assim, sabe? Ele não deixava eu ver, mas eu via às vezes, porque eu era muito curiosa. Eu fuçava tudo, ele botava desenho pra mim, de vez eu ficava assistindo e ia fuçar a vida dele. Aí, ele é falecido hoje, ele foi assassinado, mas aí eu ia lá ver, né? Ai, minha mãe bateu tanto no meu pai, minha mãe fingia que recebia pombagira, porque antes, minha mãe fala, né? Eu nunca vi que ele agredia ela. Aí um dia ela falou assim pro Isaías, uma combeira aqui do meu bairro. Aí ele falou assim, inventa que tá corporada, que daí ele não te bate, finge que tá com o santo no corpo. Aí minha mãe começou a fazer isso. Aí minha mãe batia nele, ele tinha medo do santo. Aí ele apanhava e ele ia embora todo roxo. Aí ele ficou bem chateado comigo, me xingando. Só que ele não xingava assim de bater. Ele falava, né, que era muito fofoqueira, que não sei o quê. E quando eu via ele, eu vinha assim no começo da rua, ele trazia uma marmitinha que a minha avó Candinha aqui da rua fazia pra mim, né? Nossa, comidinha gostosa. Eu acho que ela era católica ou ela era espírita, porque ela fazia umas festas no quintal. Eu era pequena, eu não lembro, mas tinha bastante santo na casa dela quando ela era viva. Tinha umas danças lá com umas roupas. Macumbeira ela não era não, isso eu sei. Aí ela dava cesta básica pro povo, né, pobre. E ela dava bolacha e Toddy, era bem gostoso. Aí tinha uns barracão no terreno dela e tal. E eu dava beijo de selinho no meu pai, gente. Vocês vão achar assim, ai, credo, que não sei o que, isso daí já é safadeza e tal. Não, mas de filha com pai. Era assim. A minha mãe falava assim, ai, fica beijando essa boca de já sabe, né? Periquita azeda das mulheres que ele ficava. Mas era meu pai, a gente não tinha. Ele não tinha maldade comigo, tenho certeza. Era carinho mesmo, gente, de filha única. E nossa, ele me idolatrava tanto. Tipo assim, se eu parasse no farol e eu visse uma loja, eu visse, batesse um jeito no vestido, assim, alguma coisa, eu só falava assim, eu quero, ele parava o carro na hora e comprava. E aí, gente, eu lembro que também um dia eu tava em frente de casa. Eu lembro de bastante coisa assim, mas no vídeo agora eu tô lembrando um pouco que eu tava na frente de casa, era final de ano, e minha mãe tava soltando fogos, nem aí pra mim, que eu tinha medo de fogos, soltando aqueles fogos, ai, barulhento, eu criancinha de bebezinho de tudo. Meu pai agarrava assim no colo tão gostoso, falava, calma filha, calma, que não sei o que, e xingava ela, falava, essa filha da não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, encerrando essas lembranças do meu pai, meia doida, né? Depois eu vou falar um pouco das histórias que eu lembro da minha mãe, de quando eu era pequena. Mas do meu pai é assim, passou uns anos, eu tava brincando lá em cima na rua com a minha irmã, que hoje em dia falam que ela é filha do meu pai. Na verdade, eu fiquei sabendo que ela é minha irmã por pai de pai, que a mãe dela veio falar pra todo mundo. Eu tinha 13 anos, hoje eu tenho 27. Então eu chamo ela de irmã, porque sei lá, né? Eu chamo ela de irmã. Mas nem eu e nem ela fomos registradas no nome dele, até porque ela foi falar pra todo mundo que ela era filha do meu pai, bem depois que ele morreu. Mas eu não fui registrada porque meu pai devia na justiça e ele não podia ir lá me registrar, porque senão ele já ficava preso. E ele não gostava de tirar foto, então eu não tenho foto dele. Eu tinha, mas aí de tanto mostrar foto pra um para outra, alguém passou a mão na foto, a única foto do meu pai que eu tinha. Na verdade eu tenho uma que não é nítida, não compensa nem mostrar porque não dá pra ver nada. E eu sempre pedi foto pra mulher que cuidava da minha avó, pedia pra minha avó, mas ela falava que ia me dar e até hoje nunca me deu foto. Aí minha avó morreu esses dias não, né? Foi no ano de 2016 ou 2017 ela morreu, ela tava com Alzheimer, já não lembrava muito mais, mas eu ia visitar ela às vezes. E o meu tio que morava ali com ela, ele morreu este mês, de 2021. E antes dele morrer eu cheguei a ver ele lá na frente da casa, perguntei se ele lembrava de mim, que eu passei com meu filho, ele falou que não. Eu falei que eu sou a Joyce, filha do José Ademar. Aí ele chama conhecido por Zé, não sei o nome dele, né? Eu sei que o da minha avó era Maria Cândida, o povo chama ela de Candinha. E ele falou, nossa, você tá muito diferente. Aí eu falei, né, tô acabadinha.
Aí ele, não, tá bonita. Eu falei, aqui é o netinho do Ademar. Aí ele, ai, que lindo, que não sei o que. Aí eu dei tchau pra ele, né? Aí nesse mesmo mês ele faleceu. Ele era alcoólatra, mas tipo assim, eu não sei se ele bebia porque ele não andava mais. Eu não sei se a mulher que cuidava lá da casa dava bebida pra ele. Meu irmão fala que sim, que ele bebia. Que ele até pedia pro meu irmão usuário de droga. E quando o meu irmão passava lá na frente, ele falava pro meu irmão comprar. Mas o meu irmão é muito mentiroso, eu não sei se é verdade. Então eu não sei se ele bebia agora desses anos pra cá. Mas antigamente ele bebia. E eu ia muito na minha avó, quando meu pai era vivo, depois eu ia muitas vezes. E aí, voltando ao assunto que eu tava com a minha irmã lá em cima na rua, com a prima dela, nós escutamos tiros, só que a gente pensou que era fogos. Aí, quando eu cheguei em casa, a mulher que tava comigo e o Tito, que parece num vídeo anterior, que ele era meu babá, falou que tinham matado meu pai na rua. E ele, inclusive, estava trazendo coisa pra mim. Disse que no carro tinha Todd, minhas coisinhas que ele trazia. E disse que a cabeça dele estava atolada no volante do carro, né? Aí, foram 3 pessoas que matou ele e 2 faleceu, né? Já não tá mais na Terra. E uma tá viva e eu conheço, gente. Mas, tipo assim, eu não guardo mágoa, já perdoei, sabe? Porque eu sou crente, né? Sou cristã. E eu não mago. Inclusive, eu vejo a pessoa que fez isso quase todo dia. Mas, tipo assim, como eu vou dizer? Não sei o que meu pai fez pra ele, então... E eu nem quero saber, gente. Meu pai já se foi, deixar ele descansar em paz. E, tipo assim, eu não tenho nada contra a pessoa que fez isso com ele. Eu vivo tranquila. Sim, eu queria meu pai vivo, claro, né? Meu pai me dava de tudo, ele me dava carinho, minha mãe não me dava carinho, eu não lembro de ela me dando carinho quando eu era pequena. Então eu preferia meu pai vivo, claro, mas tipo assim, já que não é possível, pelo menos eu tenho minha casa, ele deixou um monte de casa. Na verdade, ele deixou a minha, que é essa, da minha mãe, uma velhinha que a minha mãe não tem mais, e mais a diferente com o Daniel do depósito. Aí, a que era velhinha, a minha mãe trocou num terreno ali perto do escadão, que é o que eu mostro nos meus vídeos. E aí, a que era velhinha fizeram uma igreja. Ela tinha um terreno do lado que ela vendeu, mas não era casa. Ela construiu com o dinheiro dela, então não conta como casa de herança do meu pai. E ela já vendeu também, inclusive ela foi muito burra, vendeu preço de aluguel, né? E aí... essas 2 casas ela não conta mais como herança do meu pai, porque uma foi trocada por terreno e foi até derrubada, e a outra foi vendida. Aí sobrou a dela, que ela aluga aqui na rua, que é depois da minha. Essa que é minha, né? Eu pus no meu nome já, pela Prolar. E uma em frente do Daniel, que tem um terreninho junto também, que ela aluga pra ela. E ela comprou uma casa do meu avô, que ela tá reformando lá, e ela cuida do meu avô passou por uma trombose, amputou a perna, então ela cuida dele e tá em reforma lá. Ela fez um quartinho adaptado pra ele, que ele é cadeirante agora e tudo tal. Aí hoje em dia ela dá um pouco de carinho, né? Parece que é uma mãe, mais ou menos, mas quando eu era pequena ela me dava de tudo, gente, mas o que eu queria era um amor igual do meu pai, mas ela nunca me deu esse amor, assim, igual do meu pai, não. E o que mais que eu tenho que lembrar pra falar? Lembrando do enterro. O meu irmão, ele tinha meses quando meu pai morreu. E eu lembro do enterro, eu lembro do cheiro das flores, do cheiro do meu pai, eu sinto até hoje, mas não era o cheiro dele vivo, era o cheiro de quem morre. Eles põem os produtos lá, né, pra reservar o corpo, pra ele não feder. E eu lembro das florzinhas amarelas com branco. Eu lembro de eu indo lá fora conversar com as minhas primas. E dizem que nesse velório eu perguntei pra ele, chorando, quem ia trazer meu leite. Mas isso eu não lembro, gente, de eu fazer isso. Mas dizem que a minha avó chorou muito quando eu fiz isso. Mas eu não lembro, porque eu era muito pequena. Eu lembro só de partes, porque a gente perde a memória, né? Eu lembro de eu vendo ele, eu lembro dele. E lembro que ele tava com muita maquiagem, porque não dava pra ver as balas na cara dele. Mas
Eu lembro também de a gente indo na parte do enterro. E lembro que antes de eu sair de casa, a minha mãe obrigou a prima dela de outros graus a cuidar do meu irmão. E ela não queria, ela queria ver meu pai, porque ela era amiga do meu pai. E ela deu um grito que eu dei pra ouvir lá embaixo. Tem um ramo, assim, que desce pra chegar no ponto. Demora uns 10 minutos pra chegar no ponto. E eu escutei ela gritando com o meu irmãozinho. Ele tinha 6 meses, gente. 6 ou 7 meses. Ele tinha alguns meses. E ela gritou com o meu irmão. E eu falei, mãe, ela vai bater no meu irmão. Só que ela fala que não gritou, não. Que é coisa da minha cabeça. Até hoje ela fala. E ela me deixou uma lembrança, essa moça. Aqui, ó, não sei se dá pra ver. No vão desse dedinho, uma cicatriz aqui, ó, tá vendo? De cigarro. Ela me queimou de propósito. Ela fala que não lembra, mas ela me queimou porque eu era uma peste. Ela falava quando eu era pequena. Que eu tava atormentando ela e ela foi lá e me queimou. Mas hoje em dia eu gosto dela. Mas na época que ela morava com a gente, né, por precisar, e aí ela me queimou. E aí nós voltou. Aí minha mãe começou a ser bem mais chata, começou a me largar mais ainda. E aí a minha mãe mandou morar com a minha tia, que vai ficar para um outro vídeo em Quaraguá. Até hoje eu não sei porquê. E aí eu fui morar em Quaraguá, meu pai já tinha morrido, fiquei morando com a minha mãe um tempo. E aí a minha mãe mandou morar com minha tia em Quaraguá, com minhas duas primas. Aí nós ficamos morando lá de aluguel. E eu vou contar no capítulo parte 2 do que eu lembro. Eu morando em Quaraguá. Acho que eu morei mais de um ano lá. Mas fica para o próximo vídeo. Se você gostou da minha vida em capítulo, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações para todos os vídeos e fui!